Fala pessoal, estamos na nossa segunda temporada de Brasileiros. Hoje recebemos Miwa Yanagisawa. Difícil. Miwa Yanagisawa. Vamos esperar a Miwa entrar, já vou digitar aqui o nome dela. E... Bruna, Tudo bem, Miwa? tudo bem? E você, como é que você tá? Tudo jóia. Muito, muito, Demorei um muito pouquinho que obrigada, eu fui viu? lá, né? Oi? Imagine, obrigada. Demorei um pouquinho porque, enfim, eu sou um pouco, tô meio por fora, então eu tive que ir lá, né, para poder seguir aqui esse a mestre de cerimônias, daí eu demorei um pouquinho, desculpa. Imagina, eu que peço desculpas porque eu mudei de última hora. Eu tô tão chateada que as outras lives que eu fiz com a Luana Tanaka, com o Henrique Kimura, com um monte de gente legal, não ficou salva. E aí eu falei, ai não, prefiro fazer nesse perfil, que daí pelo menos a gente tem o vídeo para depois compartilhar, mandar para quem perdeu, e também para subir para o YouTube, né? Eu vou fazer uma edição bem bacana e vou subir todas as Ah, que lives para o legal. YouTube. Legal. Eu fiz uma pesquisa sobre você ontem, né? Nossa, eu fiquei assim impressionada com seus trabalhos. Você, além de atriz, é diretora também, né? Tem uma carreira com vários trabalhos muito expressivos, tanto no teatro, quanto no cinema, quanto na televisão. Quando eu tive a ideia de fazer essa série de lives, para falar mais da nossa questão, né, da inserção do artista amarelo no mercado de trabalho, das dificuldades, dos personagens estereotipados e todas essas questões, eu comecei a pesquisar as Sim, pessoas, eu fiquei impressionada que apesar assim de tantas dificuldades que a gente tem de inserção, muitos de nós já realizaram trabalhos muito legais, né? Mesmo com, com essas sim. dificuldades. Bom, eu anotei algumas coisas aqui. Você tem mais de 30 trabalhos no audiovisual, entre filmes, séries e novelas. Muitos trabalhos no teatro também como atriz e como diretora. Inclusive, coleciona muitos prêmios, como a PCA e Shell, que são prêmios muito importantes para a cultura do Brasil. Pesquisei também um pouco dos nomes, que eu gosto eu fico interessada pelos nomes dos personagens, né? E Uhum. começando a falar um pouquinho de novela, que é um pouco mais popular, eu vi que você fez muitas participações, fez muitas novelas, e alguns personagens tinham nomes japoneses, né? E outros não tinham nome, o que acontece muito com a gente, Uhum. né? Às vezes vem só uma observação, é a secretária. Ou você vai fazer uma Uhum. participação, é a japonesa. Uhum. Por que você acha, meu, que isso acontece assim? Por que você acha que ou a gente tem um nome obrigatoriamente japonês num papel, né? Sendo que somos brasileiros, poderíamos fazer qualquer papel na dramaturgia, mas ainda assim insistem em colocar a gente nesse estereótipo de estrangeiro. Por exemplo, seu primeiro nome é Elizabeth, né? Sim, E aí, é, na verdade, na minha casa somos sete irmãs. E logo que os meus pais chegaram com as minhas irmãs no Brasil, imediatamente algumas professoras falaram que as minhas irmãs precisavam ser batizadas, né? E imaginem, eles imigrantes, enfim, tendo só esse tipo de contato, né? Tipo, confiando mesmo. E daí todas as minhas irmãs têm nomes brasileiros, mas de batismo. Eu sou a única que sou registrada com o nome Elizabeth, digamos assim, que é a minha irmã mais velha que me batizou. Mas aí, isso que você perguntou, que você falou sobre, enfim, é uma questão muito de longa data, né? Eu acho que desde sempre, isso, pelo menos nos trabalhos que concernem ao mercado, principalmente, né? Assim, que está ligado mais à televisão, tanto televisão quanto publicidade, enfim, quando se trata de alguma participação, né, de atores asiáticos, orientais, amarelos,
fica restrito a isso, assim, mas eu acho que é uma construção social mesmo, porque daí não, assim, claro que nos diz respeito, mas acho que diz respeito a uma porção de segmentos aí no Brasil, que eu acho que a gente tem uma tendência mesmo, algo cultural que precisa ser desconstruído, de você colocar tudo numa caixinha, né? Principalmente o mercado, assim, eu acho que fica só e numa casquinha muito estereotipada, de conhecer pelo, não é nem conhecer, mas assim, de criar essa caricatura, digamos assim, né? E realmente, assim, nos trabalhos em televisão, a maioria, os personagens que me foram chamados é porque tinham nome japonês ou alguma indicação que precisaria ser uma oriental, uma asiática. Acho que houve, tipo assim, é muito raro um produtor de elenco, por exemplo. Aconteceu ano passado, que eu achei muito ousado da parte do Guilherme Gobi, que no final do ano passado eu fui fazer uma encarcerada, assim, tipo, dando soco na outra. Eu vi. Mas Na isso é verdade, muito, muito foi raro. quando apareceu sua cena, quando essa cena foi ao ar de A Dona do Pedaço, né? Que foi bem no final, que tava com a audiência lá em cima, né? Quando apareceu sua Aham. cena, meu celular bombou de gente, É? de gente falando, cara, você tem que ver essa cena, você tem que ver essa cena e tal. E foi aí que eu te conheci, de fato, que eu tinha te visto atuando, né? Eu não tinha te visto antes. Eu sabia de você, mas não tinha Uhum. visto você atuando ainda na TV. Não sei por quê, porque eu nunca fui muito de assistir novela também. E aí o pessoal Sim. começou a compartilhar e foi um boom mesmo essa cena. Justamente, eu acho que por isso, porque não tinha estereótipo de japonês. E aí as pessoas ficaram impressionadas com a qualidade da sua interpretação, que não tem nada a ver com cultura oriental. Então, por isso chamou a atenção. E é mais uma coisa que reafirma como isso dá certo, né? Como. Não tem nada a ver, entre aspas, né? Porque não é que não tem nada a ver, não corresponde ao imaginário comum sobre o que somos, né? Porque a gente sempre é colocado num determinado espaço, num determinado lugar, mas assim, claro que podemos nos fazer qualquer personagem, por exemplo. E tem uma coisa muito curiosa, porque nessa participação que eu fiz no ano passado, eu recebi um telefonema da Mariana Nunes, que é uma atriz negra, falando sobre isso, assim, de como ela achou importante essa quebra de paradigma, porque geralmente, quando você pensa em encarcerado, né, você pensa logo numa personagem, tipo, tá no imaginário também, que precisa ser desconstruído, de logo chamar um ator, atriz negra para fazer esse tipo de personagem, né? Então ela também me ligou falando assim, como é importante a gente ter esses espaços, né? Aí, assim, acho que é muito de uma responsabilidade dos produtores de elenco, dos autores, digamos assim, dos diretores, de uma equipe de produção, bancar essas quebras de paradigma, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho, Mila, desse seu trabalho como diretora, que você é uma diretora muito respeitada, né? O pessoal que transita aí pelo universo do teatro sabe disso. Você realizou muitos trabalhos muito legais. Eu queria saber de você, quando você vai levantar uma peça, né, um espetáculo, você pensa em diversidade? Você participa dessa parte do casting? Você pensa em representatividade? Isso é presente assim nas suas produções? Sim, e cada vez mais a gente inclui isso no nosso pensamento, né? De alguma forma, pode ser que não no elenco, digamos assim, né? Eu tenho participado de vários projetos que a equipe
de certa forma, tem uma diversidade, né, de relações, digamos assim. E isso das mais variadas. Mas se não dentro do próprio espaço da peça, mas pelo menos dentro do processo que se propõe, né, a ser realizado, porque o processo da montagem de uma peça é longa, né, assim, é um tempo longo, então geralmente a proposta vem junto com uma oficina, vem junto com diálogos com outras companhias, vem junto com uma porção de ações que fazem parte do processo e, de certa forma, eu tendo a buscar um diálogo com pessoas de outros lugares, com pessoas principalmente fora do eixo assim, central, né? Assim, principalmente aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente é um ovinho aqui dentro da Zona Sul. Você mora aqui? No Não, em Rio? São Paulo. Ah, São Paulo também. São Paulo também. Eu morei em São Paulo até os meus 15 anos. E São Paulo também, na verdade, acho até mais, né? Eu acho que a periferia fica muito distante, que você nem vê, né? Eu nasci bem na periferia de São Paulo e assim, você tem, acho que menos contato com a diversidade, assim, do que o Rio de Janeiro, me parece, é a minha impressão. Lá no Rio, a gente costuma ouvir que o teatro no Rio não é tão frequentado como em São Paulo, né? Tanto que quando o pessoal vai, quando fica em cartaz, as temporadas em São Paulo são mais longas, ou às vezes eles ficam só em São Paulo. Como que você vê isso, né? Essa questão do público de teatro no Rio e em São Paulo? Porque você já mora no Rio há mais de 30 anos, se eu não me engano, né? Já, Quando 34 você... anos. Nossa! E você costuma ficar em cartaz aí? Ou você vem pra cá? Como que você vê esse público, assim, diferente de teatro? É, é uma coisa que o teatro enfrenta desde sempre, desde que eu faço teatro no século passado, né? Tipo, se enfrenta essa dificuldade. Como é que é isso, né? A gente sempre fica pensando essa formação de plateia mesmo, como é que a gente estende ou como é que cria esse interesse. Aí tem, eu acho que são várias frentes aí, digamos assim. Eu acho que existem teatros que já têm uma formação de público, como o CCBB, que são as instituições, que são os SESCs da vida, né? Ou então companhias que vão formando o seu público e, de certa forma, isso vai agregando essa plateia, mas a maioria, sim, é a gente lutando mesmo para chamar as pessoas para assistir teatro, porque o teatro realmente não faz parte da vida de muita gente, né? Muito porque não não tá ali na vida, né? Eu acho que até se a gente fizer uma enquete, muita gente nunca foi ao teatro. Né? Então, como é que a gente pode expandir, estender? É muito engraçado, porque agora, com a pandemia, o que está acontecendo, por exemplo, o Sesc está fazendo o Sesc em casa, né? Muitas peças, muitos acontecimentos ligados ao teatro estão acontecendo no espaço virtual. E está dando acesso a muita gente de se conectar, digamos assim, com algo, né? De pessoas que fazem teatro e que estão transformando aqui e trazendo aqui para o espaço virtual, e que pode ser que muita gente esteja tendo contato, e tomara que isso depois reverbere para o espaço físico, né? Tipo, crie o interesse, mas eu acho que isso tudo precisaria de uma política pública. Assim, aqui no Rio de Janeiro a gente está padecendo há muitos anos, agora está terrível, né? Porque por toda essa conjuntura que a gente está vivendo, mas a gente aqui no Rio de Janeiro já assim, perdeu muitos teatros, muitos equipamentos, já perdeu editais que não saíram, né? Calote brabo mesmo, assim, de pessoas que foram contempladas por editais e depois cancelaram o edital, então todo mundo ficou muito desamparado e muitos teatros fechando. E
me parece que é sempre um movimento de resistência, entende? Ao mesmo tempo que acho que houve um movimento muito bonito do teatro negro, aqui no Rio de Janeiro, de muitos grupos que foram criados e assim também uma plateia que frequentou os teatros, né, no ano passado. Basicamente assim, todas as peças de elenco negro, de produção que falava sobre a ancestralidade negra, sobre as questões negras, assim, estavam lotadas. Então, são muitos exemplos, digamos assim, né? Mas eu acho que é uma questão, sim. E eu acho que São Paulo existe uma coisa que é que é o Sesc. O Sesc São Paulo é algo assim fenomenal. E a gente não chega ao dedo mindinho do pé esquerdo, assim, de São Já faz Paulo. parte da cultura do paulistano ir ao Sesc, né? Fala assim, ai, deixa eu ver o que está passando no Sesc, né? Já é uma coisa da nossa rotina mesmo, né? Eu acho que E lá isso você facilita é um muito. pacotão, né? Você não vai só assistir a peça, é um lugar de lazer, é um lugar, enfim, que construiu uma relação com a sociedade. Mila, você se considera uma artista, assim, predominantemente de teatro? Qual que é a sua relação, assim, com o audiovisual, com a TV, especificamente? Você também recentemente tem uma série no Netflix que é muito legal porque tem, em sua maioria, atores de ascendência oriental, espectros, para quem não assistiu. Eu já assisti e, ó, tá sensacional, vale muito a pena. Tem outros amigos muito queridos na série também. Mas eu te pergunto isso porque eu fico imaginando, assim, uma artista que predominantemente de teatro, e eu sinto que você tem uma paixão muito grande pelos palcos. Quando alguém te chama para fazer algum papel numa novela, uma participação, ou de fato um papel na novela inteira, né? Que é diferente também, né? Para quem não é do meio, a gente sabe que ocupa o nosso tempo demais quando você faz uma novela inteira, né? Você vive praticamente para aquilo. Você pensa hoje em dia se você vai aceitar ou não aquele papel? Você pede para saber mais sobre aquele personagem? O que você põe na balança? Se aquele personagem ele tem sotaque, ele é caricato, ele tem camadas, você vai poder fazer uma construção de personagem, você vai poder trabalhar de fato para construir um personagem, isso vai ser bom para minha carreira? Não vai? Você faz Você põe nessa balança hoje em dia? Claro, claro, sim, sim, claro. Acho que desde sempre, assim, eu vim, retornando lá para o início da sua pergunta, eu vim aqui para o Rio de Janeiro para fazer teatro, fazer Unirio e me formar em teatro, nas artes cênicas. Então, a minha vida ela é muito mais pautada dentro do teatro, sim, com convívio, com experiências, não só no teatro, de fazer peças, mas também estar envolvida em grupos, participar de grupos coletivos. Eu sempre estou dentro de processos com pessoas que, de certa forma, a gente tem um trabalho de continuidade, né? Então, de pesquisa, e tenho um gosto por isso. A televisão, na verdade, eu até considero que eu fiz pouco, assim, em termos de... É muito mais uma passagem ali, né? Tem uma relação muito mais mercadológica mesmo, né? Porque, assim, as coisas que chegaram foram de grande... enfim, não tinha uma construção, né? Tinha uma dignidade lá de estar trabalhando, mas nenhum... Eu acho que teve uma minissérie... Eita ferro agora, que eu fiz com o Carlos Sato, que até faleceu, meu amigo, muito amigo. Um Só Coração, pode ser? Pode ser. Do Alcides Nogueira, que tinha que foi muito bonito, assim.
que tinha uma densidade, mas aí, claro que quando teve momentos que você fica aguardando, né, ser chamada, porque você está no perrengue aí da vida e você fica querendo trabalhar, né? Mas ainda assim, tiveram momentos que me ofereceram um papel que eu não concordava com o modo, né, da representatividade mesmo. Isso eu coloquei como um critério meu mesmo, porque é uma coisa que eu combato desde sempre, né? Dessa, desse estereótipo, enfim, não gosto e não concordo, sou muito contra mesmo. Então já surgiram papéis que eu não concordava e é engraçado, porque eu lembro que uma vez lá atrás, quando me ofereceram, eu falei, mas eu não vou fazer porque não é para mim, assim. Primeiro que eu acho que eu nem sei fazer isso, né? E eu também não concordo da forma com que essa personagem está sendo mostrada, né? Não quero. Aí eu lembro que a produtora ficou muito... não entendeu, né? Não entendeu, não ficou chateada, inclusive, enfim. Porque é isso, né? Assim, quem tá... É difícil se colocar no lugar do outro, né? Se imaginar no lugar do outro, assim, quando um padrão é construído, né? Quando você tá ali só no padrão, no padrão, no padrão, tipo assim, que deslocamento você precisa fazer? Às vezes a pessoa tem que fazer um grande deslocamento para poder enxergar que aquilo ali não é legal. A gente vê isso na vida, né? E a televisão, digamos assim, mais do que os outros veículos, eu acho, tipo, funciona também ainda muito nessa linha, né? Eu acho que tem tido alguma desconstrução, mas ainda é muito pouco, eu acho. Eu ia te perguntar também da questão dos yellow faces, né? No começo ali da televisão, até rolou um caso de blackface, né? Que gerou uma revolta e uma polêmica. E aí, recentemente, tivemos aquele outro caso em 2016, da novela Sol Nascente, né? Inclusive, acho que você fez essa novela também, dos Isso. yellow faces. Porém, eu acho que de 4 anos para cá, muita coisa mudou. Por exemplo, eu acho que hoje isso já seria inadmissível. Eu acho que hoje, em 2020, isso seria inaceitável. Sim. Apesar de ter gerado uma polêmica muito grande já em 2016. Uhum. O que você acha disso? Assim, é tão difícil, né? Mas ao mesmo tempo é simples. É simples, mas na prática é uma coisa que não sei o que acontece, cara. Não sei o que aconteceu em 2016, porque eu me sinto assim como se fosse um universo paralelo, assim, não dá para acreditar, sabe, naquilo. Uhum. Porque as coisas se modificam, né? Hoje, porque assim, são muitas coisas em questão. E há de se pensar nesse âmbito da representatividade, né? Se a gente for pensar lá atrás, que as mulheres não eram atrizes, né? Não podiam fazer teatro, por exemplo, né? Isso lá atrás. Mas ainda em 2016, quer dizer, pensei agora numa coisa, porque eu fiz uma peça uma vez que chamava A Missão, do Rainer Miller, que eu fazia parte de uma companhia chamada Companhia Ensaio Aberto. A gente fez uma peça chamada A Missão lá no Paço Imperial. Aí os 3 guerrilheiros, que eram homens, foram feitos por 3 mulheres, eu, a Tuca e a Dani. E eu fiz um guerrilheiro, digamos assim, que era das Antilhas. Então, era um personagem negro, que hoje eu não faria, né? Na época eu fiz, mas digamos que na época foi uma experiência que eu vivi
que foi muito importante para mim também, né? Mas eu acho que com a conscientização a gente vai entendendo que não faz sentido, né? Que se ali, se o autor, digamos assim, se na dramaturgia indica que há uma personagem que é negra, tem algum sentido ali, né? E é muito mais rico hoje que existem atores negros, existem que faça para que aquilo ganhe uma profundidade maior, né? Em 2016, eu estava no meio do furacão, porque eu estava fazendo novela lá no Sol Nascente, que foi criado o Oriente-se, né? O grupo. Acompanhei, mas eu estava ali e acho que hoje, posso estar enganada, acho que hoje, acho que nem o Luiz aceitaria, sabe? O Luiz Velo, fazer uma personagem japonesa, né? Porque eu acho que de lá para cá realmente a coisa se ganhou corpo, né? Para a gente pensar, refletir mais sobre isso. Mas ali no olho do... Porque assim, essa questão mercadológica é uma questão muito forte mesmo, né? Quando você está dentro de uma fábrica, quando você está dentro de uma empresa em que antigamente a gente chamava novela de novela, hoje a gente chama de produto. Né? Você entra e você é designado para produto X, produto Y. Antes a televisão chamava novela de obra. Então a gente vê o quanto essa questão mercadológica também ganhou força, né? E o mercado, de certa forma, só pensa no mercado, né? Voltando um pouquinho para a sua infância, você nasceu em São Paulo. Eu queria saber um pouquinho de como você se via quando criança e adolescente, se você se olhava no espelho e você tinha essa noção, essa sensação, essa consciência de que você tinha os traços orientais, de que você não era um rosto ocidental, você de fato era diferente das outras pessoas nessa parte estética e étnica da coisa. Vamos lá. Só voltar. Eu acho que o mercado pensa no mercado, mas é possível, dentro do mercado, criar outras possibilidades. Né? Eu acho que é difícil. Mas, assim, pensar que quem está aí no ego por causa desse movimento do capital, é possível, assim, conciliar, né? Pensar de uma outra forma, assim. Porque também a gente tende, né? Eu vou falando, eu fico radical também, enfim. Eu nasci em São Paulo, na periferia de São Paulo, e nasci numa associação japonesa. Então, até os meus 15 anos, vivi num lugar praticamente só com um convívio entre japoneses. Tinha, sim, convívio na escola, mas basicamente dentro dessa associação, Nikkei. Em qual bairro? Chamava Jardim Nakamura, bem na zona sul de São Paulo. Sim, aqui do lado da minha casa. Ah, é? Aonde? Eu moro no Campo Limpo. Nossa, pertinho! Nossa, passei muito por Campo Limpo. Aí chamava João Branco, ali no Jardim Nakamura. Existe ainda. Sim, sim. Aí, então, tinha esse convívio. Então, eu lembro de ter, sim, uma consciência, porque tanto naquela época, quando eu vim aqui para o Rio de Janeiro também, né? Que você falou no começo ali, de ser estrangeiro dentro do país que você nasceu, né? Dentro
de você ser apontada, né, de mexerem com você porque você tem essa cara. Isso aconteceu a vida inteira, acontece até hoje, assim, de andar pela rua e ser apontada, ou alguém mexer com você, ou enfim, rirem da tua cara, ou fazerem piada. Isso ainda acontece. Quando eu era pequena, quando era na infância, isso acontecia, eu não entendia muito bem, me incomodava muito, me incomoda ainda, claro, mas hoje em dia eu consigo responder, consigo, de certa forma, não deixar passar, né? Mas quando eu era criança, sim, a criançada vinha e eu ficava muito desconfortável, assim, a ponto de não querer ser japonesa, né? De querer ser igual, de querer fazer parte, não ser apontada, né? Não ficar exposta, digamos assim. Ao mesmo tempo que dentro dessa associação Nikkei também, que era muito fechadinha, eu também sentia alguns atravessamentos lá dentro da própria associação de um distanciamento, sabe? Assim, de ficar também muito restrito à associação. Então, alguns preconceitos também passavam por lá, né? Assim, de ser uma associação fechada, de Nikkeis, enfim. Então, acho que eu tive uma sorte de ter pais muito abertos, né, dentro dessa situação, assim. Mas acho que é isso, assim, é difícil, né, para uma criança. Daí isso acontece com o japonês, com o negro, com o gordo, enfim, com a pessoa que porta alguma deficiência, enfim, é algo muito, tem que ser muito forte mesmo, assim. Difícil. Mila, eu te fiz essa pergunta para linkar com a próxima, né? Para a gente usar de gancho. Porque existe recentemente, né, de uns meses para cá, uma febre, um fenômeno entre as blogueiras, entre o pessoal da moda, entre o pessoal da high society, galera que tem mais recursos, que tem mais grana para fazer procedimentos estéticos, intervenções cirúrgicas e tudo mais, que chama-se Folksy Eyes. Eu não sei se você já ouviu falar, Folksy de raposa, né? Folksy Eyes. E o procedimento é o seguinte: eles colocam uma fibra que é subcutânea que puxa o olho da pessoa e deixa assim. Aí eu te pergunto, até que ponto você acha que isso é uma apropriação cultural ou uma alienação? Porque eu acho o seguinte, assim, eu não gosto de fazer comparação com a causa das pessoas pretas, porque eu acho que não cabe comparação. O que eu sempre digo é o seguinte, para você fazer qualquer comparação com a luta deles, você teria que ser escravizado durante 500 anos para você poder querer comparar. É incomparável. Incomparável. Mas quando eu falo de apropriação cultural, assim como as pessoas pretas também levantam essa bandeira quando elas falam das pessoas brancas que ficam fazendo trança no cabelo, que ficam usando turbante, etc., e eles não gostam, e com razão. Quando eu te faço essa pergunta, o que você acha dessa moda de folksiais, de fazer uma intervenção cirúrgica para puxar o olho? Eu também queria saber assim, sua opinião, porque será que essas pessoas sabem o que elas estão fazendo? Será que isso é socialmente aceitável? Eu te pergunto porque, de fato, eu não sei, sabe? Eu não sei o que pensar. Eu também não sei, Bruna. Acho bizarro, assim, mas não sei. O que me incomoda muito mais, eu vou ter que pensar sobre isso, assim. O que me incomoda mais no caso nosso, é ser colocada
dentro de um estereótipo, né, de restringir a gente numa forma, digamos assim, né, de ser, de ter que a gente parece que, sei lá, fica, não sei, se é um personagem japonesa, você chega lá e você ainda tem que colocar um kimono, ainda coloca um palitinho no seu cabelo, aí a sua casa é toda cheia de tatame e depois ainda tem só motivos japoneses, enfim, é só chovendo no molhado, assim, não tem nenhuma possibilidade de diálogo, assim, principalmente aqui no Brasil, né, onde as coisas se conversam, deveriam conversar mais, assim, e se conversa, eu acho que na vida se conversa mais, aí quando chega lá parece que tudo se reduz, né, fica tudo reduzido. Agora, isso das pessoas puxarem, mas já houve pesquisas, assim, perguntando para essas pessoas por que elas fazem isso? Oi? Já houve pesquisa, assim, de por que essas pessoas fazem isso? É porque elas querem virar japonesas, é isso? Ou Não, na asiáticas? verdade, isso começou nos Estados Unidos, em Hollywood. É um procedimento para deixar o olho assim, por, simplesmente por estética. Simplesmente porque elas acham que é mais bonito. E também porque você vai ali contra a lei natural da gravidade, né? Porque a pele começa a cair e você meio que puxa para cima. Porque me parece que tá nesse âmbito da estética. Assim, você falando, me parece que tá muito nisso. Daí, assim, é uma questão, sei lá, se a gente for pensar antropologicamente falando, é uma construção social, né? É uma construção, é uma sociedade que fica só, de certa forma, valorizando o espaço, né? Só da juventude, da higiene, enfim, que exalta, né? Uma sociedade que exalta a perfeição no aspecto de uma beleza X, né? Tanto que você vê que quase o mesmo rosto em todos os lugares, o mesmo jeito de ser, ou então, se não é o mesmo jeito de ser, ou vários grupos com o mesmo jeito de ser, né? Uma repetição de um modo de operar esteticamente, não só esteticamente, mas também no jeito de se relacionar com as coisas, assim. Aí eu acho que tem um pouco essa relação também, né, das pessoas ficarem piradas porque acham que precisam corresponder a um padrão que tá aí instaurado, né? Você vê agora as pessoas doidas para ir para os shoppings. Sim, tem um lado nosso que está muito doente, que precisa ser tratado. Sem dúvida. Milá, vamos falar um pouquinho agora de um assunto meio chato, mas que eu abordo com todas as mulheres aqui da série de lives brasileiras. Foi sobre E uma não assisti matéria. a pergunta do Hollywood, não assisti. Não assisti, eu assisti, maravilhosa. Depois, se você puder, assiste, que é muito boa Vou mesmo. ver. Joia. Saiu uma matéria no UOL em janeiro que fez uma pesquisa onde eles constataram que a palavra-chave em sites pornôs brasileiros, a palavra-chave mais buscada era japonesa. Falando sobre essa fetichização da mulher japonesa, sobre a sexualização da mulher oriental, você passou por isso? Eu acho até que é uma pergunta meio retórica, porque eu tenho certeza que você passou por isso. Você passa por isso ainda hoje? E como você acha que isso pode, de alguma maneira, ter atrapalhado suas relações pessoais e profissionais? Eu acho que eu não passei tanto não, viu, Bruna? Assim, porque de certa forma, pensar que andando na rua, sim, a gente percebe isso e a gente percebe nas
na mídia a gente percebe, sim, tudo isso, claro, que acontece. Mas eu, de certa forma, na minha área, né, tô mais protegida, acho, assim, dentro do trabalho no teatro, onde, enfim, estamos ali mergulhados, fazendo as coisas, num convívio um pouco mais horizontal, né, e buscando essas outras formas de existência, digamos assim, eu eu não sofri explicitamente isso, que eu me lembre, né? Mas claro que tem esse olhar que também, de novo, é isso, né? Que tem as geixas, que as pessoas nem sabem que são as vidas, né, das geixas, né? De como aquilo é uma arte, de como aquilo tem, tem um tem uma sofisticação, né? Tem todo um trabalho ali que está muito distante disso que querem, dessa objetificação mesmo da mulher, né? Eles reduzem, né, uma coisa que é tão rica culturalmente a uma coisa tão, É. enfim. Você trabalha como atriz e como diretora. Você sente diferença de tratamento do próprio mercado, assim, do sistema mesmo como um todo? E, obviamente, das pessoas que estão inseridas nele, porque o sistema e o mercado são feitos de pessoas, né? Não dá para a gente separar isso. Claro. Quando você está exercendo essas duas profissões, quando você está na figura de atriz, da mulher, atriz brasileira, e quando você está na figura de mulher, atriz, diretora, exercendo ali um papel de, vamos, não sei se a gente pode dizer assim, de poder. Uhum. Pouco, porque a maioria dos trabalhos que eu trabalhei em direção, né, trabalhei comecei dentro de uma escola, né, então tinha um híbrido de professora e diretora, né, lá no Nós do Morro, aqui no Vidigal, no Rio de Janeiro. Então trabalhei muito tempo nesse Praga. Guti Fraga, Ele foi o responsável por eu começar a dirigir. Aí aprendi lá no Nós do Morro e depois eu sempre fiz parte de companhias, então dentro de uma companhia que eu fiquei durante 18 anos, a gente já tinha um trabalho, tinha um diretor, mas já tinha um trabalho colaborativo, e no teatro o teatro, né, contemporâneo tem muita essa característica da colaboração, né, que a gente tenta que as relações sejam mais horizontais. Então, quando eu entro mais aqui nas peças agora que eu estou sendo chamada para dirigir, ou então no próprio coletivo que eu faço parte, que é o Áreas Coletivo, já de certa forma já tem construído, né, são pessoas que eu já conheço de tempo e que me chamam de certa forma porque também já conhecem o meu trabalho, né, de ter uma relação mais horizontalizada ali, né, eu não tenho muito de chegar como diretora que vai decidir tudo e que você, né, tem um processo bastante colaborativo e que eu aprecio muito. Então, aí vez ou outra brinca-se, né, que é a direção e tal, mas eu acho que no teatro contemporâneo isso já se desconstruiu, né, essas funções, né, do diretor, do ator, né, assim, muitas companhias e muitos trabalhos, essas fronteiras já estão bem maleáveis, assim, sabe? Então, não,
Acho que é muito uma característica daquilo que eu escolhi fazer, né? Dos lugares onde eu tô, assim, trabalhando, tem essas características. Milá, eu sempre escolho aqui nas lives um pensamento para a pessoa que eu estou entrevistando, que eu estou conversando. Aí hoje eu escolhi para você uma frase de Cora Coralina, Ai, coisa linda. que diz assim: o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Eu escolhi essa para você, principalmente acho que pela sua longa carreira, né? Pela sua longa trajetória artística, que você semeou muito, né? E plantou muito e colheu e está colhendo e vai colher muito mais ainda. Então eu quero te agradecer, Milá, por ter topado participar da live do projeto, de ter dividido, né, tanta coisa. Eu teria tanta coisa para falar ainda da sua carreira, imagina, tantos trabalhos É, mas a realizados, não gente daria conversa tempo. mais lá adiante. Teria que fazer um documentário sobre a sua vida. Mas, de qualquer forma, eu quero te agradecer por ter topado e eu desejo que você realize muito mais trabalhos, né? Você é uma artista necessária para o nosso país e eu sou muito grata por você existir, por você persistir, resistir e, e principalmente por ter feito essa troca aqui comigo. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a você, Bruna. Vamos em frente. Muita força E para nós todos. pois é, vamos juntos! Sim. Quem gostou da live, compartilhem, mandem para os amigos, que é divulgando o nosso trabalho, fortalecendo aqui nosso dia a dia, que as pessoas podem ajudar, né? Claro. Não, e conversar sobre as questões mesmo, né? Acho importante isso. E quanto mais você vai descobrindo pessoas, né, já que você está nessa investigação mesmo, né, das tuas questões a partir da conversa com o outro, é muito fortalecedor isso, acho, assim, porque a gente está aí na vida, né, assim, somos, hoje em dia, por exemplo, tem o movimento Oriente-se, né, na época que eu vim aqui para o Rio, tinha um Poncã, que o Takeshi fez parte, tem muito mais atores, atrizes, né, de amarelos, tem muito mais do que antes, entende? Assim, aí que tenhamos roteiristas, que tenhamos dramaturgos, que tenhamos diretores, que tenhamos pessoas em mais áreas da nossa área artística, né? Que eu acho que isso também amplia o olhar para essas questões, né? É isso mesmo. Muito, muito, muito obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Obrigada a você, Milma, e até a próxima. Espero que a gente trabalhe juntas ainda. Sim. Tchau. Tchau, obrigada. Eu que agradeço.